Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho da obra Senhora do José de Alencar. Essa obra eu não vejo ser pedida muito nos vestibulares, no Enem, mas para quem gosta muito de romance eu recomendo demais ler, porque é uma obra muito interessante, né? É um romance diferente, um romance que dá um entretenimento ali pro leitor, né? Então eu vim fazer aqui um breve resumo. Ariel, mas por que você vai fazer resumo? Porque tem muita gente que não conhece essa obra por ela não ser muito pedida, né? Ou tem muita gente também que já leu e não lembra, e tem muita gente que não leu, não quer ler e quer procurar uma análise no YouTube e um resumo, né? Então eu vou resumir um pouquinho essa obra. Tem dois personagens protagônicos nessa obra, a Aurélia Camargo e o Fernando Seixas. A Aurélia Camargo, ela era uma moça muito bonita, né? A moça mais linda da sociedade fluminense. Porém, ela era muito pobre, né? Ela era pobre demais. E o Fernando Seixas, ele era aquele típico homem aristocrata da época. Ah, Ariel, como assim homem aristocrata? Era aquele homem que deixa o bolso falar mais alto que o coração, né? Aquele típico homem da época. Ele conheceu a Aurélia quando ela era já pobre, né? Quando ela já era pobre ali. Ele se encantou da primeira vez que ele viu ela. Ficou encantado com ela. Só que ele não aceitou casar com ela porque a Adelaide fez uma proposta pra ele. A Adelaide era uma moça rica, bonita também, porém não chegava nem aos pés de Aurélia. E fez uma proposta pra ele, a família dela. Se ele casasse com ela, ela ia oferecer um preço pra ele. Ou seja, ela queria comprar o amor dele. E ele aceitou essa proposta, ele se vendeu pra ela, né? Ó, o bolso fala mais alto ali que o coração. Beleza, mas aí quando a Aurélia ficou sabendo daquilo, ela já tinha recebido uma grande herança do avô, né? Nesse período de tempo. E ela chamou o tutor dela e falou assim: quero que você efetue uma compra pra mim. E qual foi essa compra? Ela queria comprar o Fernando. Ela falou assim pro tutor dela: eu quero que você compre esse moço, eu vou oferecer uma quantidade de dinheiro, né, que no caso foi maior que a da Adelaide. Ela falou assim, com uma condição: eu quero que você não revele que sou eu quem quer comprar. E o tutor dela falou assim: tá bom, vou fazer essa compra. Fez a proposta pro Fernando. O Fernando, ele aceitou a proposta, sem saber quem era a moça, né? Ele ficou pensando, né? Até parou pra pensar, sabe? Quando ele parou assim, deu um tempo, falou: será que eu me vendo mesmo? Será? Não pensou assim, lógico, né? Mas será que eu aceito a proposta, né? Essa foi a dúvida, a questão, né? Por quê? Porque ele tinha aquela honra, aquele orgulho. Porém, o dinheiro, o bolso do homem aristocrata falou mais alto. Então, o que ele fez? Aceitou a proposta. E aí que tá, ele aceitou a proposta sem nem se querer saber quem que era a noiva, sem nem ficar preocupado com a noiva. Ele queria o quê? O dinheiro para ajudar a família dele. Para ajudar a família dele, por quê? Porque ele gastou muito com ele e não tinha aquele dinheiro para ajudar a família. Ó que beleza, né? Começou tudo aí já, né? Maravilha. Tá, no dia do casamento ele viu que era a Aurélia, a noiva dele, ficou muito feliz porque ele já gostava dela, né? Se felicitou demais por isso. Casou, né? Mas aí entrou aquele romance maquiado. Como assim, Ariel, aquele romance maquiado? O que você quer dizer com isso, maquiado? Foi assim, a Aurélia, ela humilhou muito o Fernando, né? Falou assim: você é um vendido, você foi barato, você foi uma mixaria pro meu bolso. Ele se sentiu humilhado com tal, né? Tal fala dela. E aí, quando eles saíam na rua, a Aurélia falava assim: eu quero que você haja como se fôssemos o casal mais feliz da sociedade carioca. E foi assim na rua. Porém, quando chegava em casa, era alfinetada, era crítica, era cadeira voando pra tudo quanto é lado. Mas, e aí esse romance maquiado? A Aurélia, ela também sentia asco, repúdio, ódio pelo Fernando, mas na realidade ela gostava dele. Mas é que ela tinha que fingir que não gostava, e era uma confusão ali da parte dela e o mesmo da parte do Fernando também. Porém, com o decorrer da obra, né, lá pelo final, não passou um tempo já, pararam de se alfinetar, de se criticar, pararam de se esfaquear por tudo quanto é lado. Aí a Aurélia pediu perdão pra ele se redimiu. Como ele se redimiu? Tem uma parte no livro que ele
esconde todos os pertences dele caro e começa a utilizar os mais baratos dele, né? Isso mostra, é uma análise ali que, se você prestar atenção, você pode perceber que é um ato de se redimir da personagem, da obra. E a Aurélia também pediu desculpa ao final da obra, pra vocês terem uma noção, né, de quanta alfinetada saía ali. Tem uma parte que a Aurélia fala assim pro Fernando: Fernando, a gente já tá casado faz tempo e você ainda não me levou pra sair. Aí o Fernando fala assim pra ela: então vamos sair amanhã, mas tem que ser à tarde porque de manhã eu trabalho. Aí ela falou assim pra ele: então vamos de manhã às 9. Ele ficou furioso, né? Mas aí ligou pro trabalho. Ligou não, desculpa, naquela época não tinha telefone. Ele mandou uma carta pro trabalho falando que não podia comparecer porque tava muito doente, né? Tava complicada a situação e não podia comparecer ali. A Aurélia falou assim pra ele: quer saber? Vamos amanhã porque hoje tá muito calor. Ele ficou boladaço, né? Porque, mandei a carta pro trabalho e falou assim pra ela: decide logo porque aí dá tempo de eu ir pro trabalho. E quando ele falou decide logo, ela pensou assim: meu querido, você quer demais, né? Aí, no outro dia que ela foi dar a resposta pra ele. E o melhor de tudo é que o José de Alencar escreveu assim: Fernando sabia perfeitamente que o objetivo de Aurélia era contrariá-lo. E ainda ela falou assim pra ele: como? O seu trabalho é mais importante que a minha companhia. Ele mandou uma dessa, né, pra ele. A Aurélia mandou uma dessa pro Fernando. Então vamos pra análise, né? Senhora é um romance urbano. Retrata ali o casamento por interesse, né? Um retrato bem preciso dos costumes morais da segunda metade do século XIX, né? Muito padrão ali, acontecia demais. É o terceiro romance do José com o título Perfil de Mulher. Foi publicado sob o pseudônimo de GM. O José não assinou como o nome dele, assinou como pseudônimo, GM. Acontece ali uma situação invertida, né? Quem se vende é o homem. E tem uma metáfora ali na compra. A compra que ela faz é uma metáfora que desmascara uma realidade que se escondia na própria vergonha nas entrelinhas do interesse. Como assim, Ariel? É o que acontecia muito antigamente. Então o José escreveu essa obra falando do que acontecia, né? Falando ali nitidamente o que acontecia, porém nas linhas ali, né? Quando você lê, você já percebe o quê? Que a obra fala do romance por interesse. É uma crítica escondida dentro de um romance. O José de Alencar acreditava que o amor era eficaz contra a despersonalização capitalista, né? Tanto que só depois de um bom tempo que o Fernando e a Aurélia conseguem alcançar o amor, né? Após 11 meses ali. E outra, se o Fernando não gostasse da Aurélia, ele jamais teria aceitado a proposta. Ele teria achado uma moça mais rica e casada, né? Mas só que ele gostava ali da Aurélia. Quando ele viu que era ela que ele ia casar, ele ficou muito feliz. É um romance maquiado, como eu já disse, né? Ali dentro da casa, quebrava tudo, né? Facada pra tudo quanto é lado, cadeirada, né? Alfinetada pra tudo quanto é lado. Só que quando saía na rua, o quê? Tinha que ser aquele romance perfeito, invejado por muitos casais. A obra era dividida em 4 partes: preço, quitação, posse e resgate. Ué, pera um pouco aí. Mas preço, quitação, posse e resgate não são o ato de efetuar a compra? Olha só que coisa, né? Senhora significa dona, tanto que tem uma parte no livro que o Fernando fala assim pra Aurélia: você, como senhora e dona que você é, tem total direito sobre mim. Ele fala assim pra ela. É um romance realista, né? Mesmo que seja um romance, tem ali um pezinho no realismo, porque o José de Alencar descreve a burguesia do Segundo Reinado e registra detalhes que condicionam o psíquico da personagem, né? A vestimenta ali, o vestuário da personagem. E o gesto denuncia a personagem. Por exemplo, tem uma parte no livro que o Fernando ele usa uma roupa mais comportada, assim, uma roupa mais humilde, e a pantufa dele é cara. Olha só, né? Ele é um homem que quer a riqueza, mas não pode ter. Olha como a roupa influencia na psicanálise, tá vendo? A descrição da indumentária chama isso, né? Muito usado por Honoré de Balzac, né? Que no caso o José se inspirou nesse escritor francês para fazer sua obra, que seria a questão do vestimento. A obra mimeticamente deixa falhas típicas da sociedade brasileira. Como assim?
ela tenta chegar ao máximo nos costumes europeus, porém falha na hora que permanece a escravidão. Ela tenta dar um pulo, mas acaba caindo no pulo, né? No salto que ela dá. É quando você lê aquela obra, você dá uma alegria pra você fala, oba! Mas aí você fica tipo, oba, né? Dá aquele, ai, minha nossa, né? O José de Alencar, ele deixa um certo ranço moralista. Como assim? Na parte em que a Aurélia ela tem repúdio pela corrupção, mas em hipótese alguma ela abriria a mão do luxo e nem dos escravos dela, tal como Alencar na sua vida real. Lembra que eu disse no primeiro vídeo que a obra tem um quê de quem o escreve, do escritor? Então, olha aí, ó, tá denunciando aí de novo. José de Alencar deixa um quê dele na obra. E também na psicanálise da obra, né? Ele deixa muito de si também, se a gente for analisar partes. O que a gente for analisar também no narrador, o literário Roberto Schwartz define o narrador como ora fala a linguagem conveniente do cronista mundano, ora fala como estudioso das leis do coração e da vida social, ora é um duro moralista, ora um homem evoluído, ciente do provincianismo brasileiro, ora, enfim, um respeitador dos costumes vigentes. O José de Alencar, ele também foi um dos principais criadores no sentido de ousadia estilística, né, na questão do português de Portugal e do português brasileiro. E essa obra faz também muitos usos de analepse. O que é analepse? É aquele flashback, aquela volta no tempo. Ele começa a obra falando de quando a Aurélia é rica, e ao longo da obra ele vai explicando a vida da Aurélia, a vida do Fernando e assim por diante. É uma obra muito vasta em questão de psicanálise. Se vocês quiserem um vídeo só de psicanálise das personagens, eu posso fazer pra vocês. Essa é uma obra muito vasta, e também Dom Casmurro é uma obra muito vasta em questão da personagem, mas só que Dom Casmurro é uma obra realista, né? Essa aqui é mais romantista, porém, como eu já disse, tem um pé no realismo por se tratar muito bem de como era a época. Ele faz uma expressão real de como acontecia, né? Mas claro, com um quê de romantismo. José de Alencar foi um escritor muito bom. O narrador, ele era em terceira pessoa onisciente, aquele que sabe tudo, né? Aquele que tudo sabe da personagem, tudo que tá acontecendo ali. Muito interessante, dá muita interpretação, né? Dá uma vasta interpretação para vários tipos de leitores, permite uma múltipla interpretativa. E uma parte também, né, que mostra que o romantismo tem uma característica muito valiosa, né, que é a parte da natureza reage com a personagem. Tem uma parte que o Fernando Seixas, ele chega na sacada, olha, o céu tá estrelado, logo após o casamento, né? Então ele tá satisfeito consigo mesmo, né? O céu estrelado, limpo, era conveniente para ele aquele casamento. Olha só que coisa. Então, gente, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like, compartilha, comenta aí se vocês já leram Senhora, tá bom?